O tempo de preparo na vida de Jacó, na casa do seu tio e sogro, havia terminado. Sua saída de Harã foi por determinação de Deus. Deste modo, Jacó empreendeu uma fuga com a sua família e logo mais em seguida foi perseguido e surpreendido pelo seu sogro. Contudo, este não pôde lhe fazer mal, porque Deus já havia lhe dito que não lhe fizesse nem bem e nem mal. Seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical, onde hoje nós vamos falar na lição de número 12, 21 de julho de 2026, que tem por título A Reconciliação de Jacó com Esaú. A reconciliação dos irmãos. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o professor Wilson. Meus queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre as vossas vidas. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Gostaria de pedir que, se você for novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. Dá muito trabalho fazer estes conteúdos, né? Trazer estes ensinamentos aqui para você. É somente a minha pessoa fazendo as edições, gravando, tomando de conta de todo, né, o trabalho para trazer aqui para vocês um conteúdo edificante. Deixe seu like. Quando você clica no like, o YouTube ele entende que os nossos vídeos são bons. Também comenta aí o que vocês têm achado e compartilha para o crescimento do nosso canal, certo? Meus amados irmãos, o textuário está em Gênesis, capítulo número 33, versículo de número 4, que nos diz assim: Então Esaú correu-lhe ao encontro, e abençoou, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou, e choraram. A verdade prática nos fala assim: em Deus sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. A leitura bíblica em classe está em Gênesis, capítulo número 33, versículo do 1 ao 10. Gênesis, capítulo 33, do versículo 1 ao 10. Amém, meus irmãos? Acompanhem com o slide na tela, senão pega a sua lição e vamos a meditar na palavra de Deus. Levantou-se Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel, e as duas servas. E pôs as servas e seus filhos na frente, e a Leia e a seus filhos atrás. Porém, a Raquel e José, os derradeiros. Ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou, e choraram. Depois levantou os seus olhos, e viu as mulheres e os meninos, e disse: Quem são esses que estão contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, e elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegando também Lia com seus filhos, e inclinaram-se, e depois chegaram José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: De que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: Para achar graça aos teus olhos, aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: Não, se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento de mim. Meus queridos, chegamos à penúltima lição deste segundo trimestre. Na lição passada nós falamos sobre o período que Jacó passou na casa de seu tio sogro, né, de Labão, e ali Deus trabalha na vida de Jacó de dentro para fora, moldando por completo o seu caráter, as suas atitudes, a sua personalidade, o seu proceder, a pessoa que ele era, não é verdade? E hoje nós vamos falar sobre o encontro que ele teve com o seu irmão Esaú, após passar muitos anos distante, e durante esse período ele imaginava e acreditava que o seu irmão ainda o procurava o matar. O primeiro tópico, nós vamos falar irmãos em conflito. O primeiro subtópico nos diz assim: Jacó. Vamos falar apenas de Jacó. Já vimos que Jacó lutou com o anjo, e essa luta resultou em uma transformação de caráter e em bênção de Deus.
sobre sua vida. Esse episódio, em meio a circunstâncias adversas, fez com que Jacó compreendesse que a sua vida e o seu sucesso dependiam somente de Deus. Nunca foi resultado de seus métodos e habilidades, mas da ajuda, orientação e bênção do Deus de Abraão e de Isaac. Com certeza, meus amados irmãos, com certeza. Porque se Jacó ele tivesse a visão e entendesse que tudo isso foi apenas mérito e fruto do seu esforço, ou se não dos seus enganos, Jacó não teria sido ricamente abençoado por Deus como ele foi. Por quê? Porque nós vamos ver, né, durante toda esta lição e a história de Jacó, que Jacó ele procedera de forma enganosa, ele foi muito esperto. Só que durante este período em que ele teve um encontro com Deus, e que Deus trabalhou por meio do seu caráter e de sua personalidade sobre a casa do seu tio e sogro, Labão, nós vamos ver perfeitamente que em meio a todas essas circunstâncias adversas, Jacó ele compreendeu que a sua vida e o seu sucesso dependiam tão somente de Deus. Olha, meus queridos amados irmãos, eu quero trazer aqui uma revelação da parte de Deus dentro desta palavra para aquele que está me ouvindo neste exato momento. Todos aqueles que um dia pensam que o seu sucesso, que as bênçãos sobre a sua vida, que o fruto de sua prosperidade não procede de Deus, esta pessoa ela é uma pessoa infeliz, porque ela não consegue ter a visão e entender que o abençoador da sua vida é Deus. E, infelizmente, meus queridos e amados irmãos, existem muitas pessoas que no meio cristão, no meio gospel, né, tão falado hoje, existem pessoas que assim procedem, assim pensam. Por quê? Porque elas são apenas artistas, pessoas da alta mídia, pessoas das grandes, né, do meio dos grandes, né, podemos assim dizer. E essas pessoas, elas entendem que tudo que ela tem foram fruto dos seus esforços. Esquecem elas que, sem Deus, nós não somos nada. E que todo o fruto de nossas bênçãos e de nossa prosperidade, ela procede tão somente de Deus. Então, meus amados irmãos, em nossa jornada cristã, como crente, como servo de Deus, também não podemos nos esquecer de que tudo que temos e somos vem do Senhor. Não lutamos fisicamente com anjos como fez Jacó, mas podemos lutar por intermédio da persistente oração, do jejum e da adoração, até que vejamos o agir transformador de Deus em nossas vidas e na vida de nossos familiares. Lucas capítulo número 11, versículo de número 5 a 10. Retorno aqui a falar, meus amados irmãos, certamente vocês que já me acompanham, vocês sabem que eu sempre peço, se você tiver a sua Bíblia e puder, você pausa aí o vídeo, procura as referências bíblicas dentro da sua Bíblia, porque é melhor para o seu crescimento espiritual, para abranger melhor o seu conhecimento. Aqui, se a gente for tirar o tempo para ler versículo por versículo, que aqui é mencionado dentro da lição, nós vamos tomar muito tempo, né? Nós vamos fazer aqui vídeos de 2 horas aproximadamente ou até mais. Então, pega aí a sua Bíblia, dá uma pausa no vídeo e lê a referência bíblica para abranger melhor o seu conhecimento, tá certo? Então, meus amados irmãos, como o pastor Linaldo Renovato aqui falou, nós não lutamos com anjos, nós não nos agarramos a anjo para que ele nos abençoe, assim como foi Jacó, mas nós podemos persistir e insistir na oração, insistir e persistir no jejum, e insistir e persistir na adoração. É por isso que quanto mais você persiste, quanto mais você insiste, mais Deus ele vai te abençoar. E nós vemos, né, o agir de Deus em nossas vidas. O próprio Cristo ele vai falar mais lá na frente, né, que aquele que perseverar até o fim, este sim será salvo. É na perseverança, meus amados irmãos, que assim nós vamos obter vitória da parte de Deus. Segundo o subtópico do primeiro tópico, Esaú. Ao que parece, Deus não somente transformou Jacó, mas também, com o passar dos anos, trabalhou no coração de Esaú. Transformar o ser humano, seu caráter, sua personalidade e suas emoções é algo que somente o Criador pode fazer. A religião, ela não tem poder para isso. O casamento, por melhor que seja, o cônjuge, também não tem poder. O primogênito de Isaac perdeu a sua bênção porque trocou por um prato de ensopado. Em algumas traduções vai dizer por um prato de lentilha. Ao ser enganado pelo irmão, Esaú demonstrou raiva intensa
e desejo de vingança. Contudo, não parece ter sentido tristeza pelas suas escolhas pecaminosas. O filho predileto de Isaac enfrentou as difíceis consequências de suas equivocadas escolhas, mas agora ele desejava resolver as diferenças com o irmão de forma pacífica. No entanto, precisamos ressaltar que a atitude amistosa de Esaú foi a resposta de oração, das orações de Jacó, né? Ou a resposta de Deus às orações de Jacó. Então, meus amados irmãos, uma verdade que nos é passada aqui por intermédio desta lição é que a religião ela não tem poder de mudar o caráter, de mudar a personalidade e de mudar as emoções de ninguém. O casamento, o cônjuge, por melhor que seja, claro que com o passar dos anos, o amadurecimento vai fazendo com que a gente se torne mais experiente, mas ela não muda a personalidade, o caráter e as emoções de ninguém. Talvez possa até, com o tempo, piorar. Só Deus pode fazer isso na vida do ser humano. Somente Deus tem esse poder de mudar o caráter, de mudar a personalidade e de mudar as emoções do homem. Eu entendo com a lição passada, com aquele versículo que agora me falha a memória, quando Jó ele diz que conheceu verdadeiramente Deus pessoalmente por meio da dor, é porque eu vejo, meus queridos e amados irmãos, que a dor ela é um meio de Deus trabalhar para mudar o caráter, a personalidade e as emoções do ser humano. Quando você passa por meio do vale, quando você passa por meio da tribulação, quando você passa por meio da dor, da rejeição, da difamação, do menosprezo, da rejeição, isso molda por completo o ser humano. E aquele que tem visão de Deus, ele sabe perfeitamente que tudo isso vai lhe transformar e mudar para melhor. E aquele que não tem visão de Deus, aquele que não consegue entender que esta é a forma e o trabalhar de Deus em sua vida, esta pessoa, infelizmente, ela vai se tornar pior dia após dia. Por isso, meus queridos e amados irmãos, entenda que se você está passando por um processo, é Deus trabalhando no seu caráter, é Deus trabalhando na sua personalidade e é Deus trabalhando nas suas emoções. Mas é importante observarmos aqui que tudo isso foi as respostas das orações que Jacó fez a Deus. Tudo isso que Esaú, essa transformação na vida de Esaú, foi a resposta de Deus às orações que Jacó fez a ele. Quando você vai ver que ele dispersou ali boa parte de sua família, se reservou em um local e foi orar a Deus. Então, Deus ele respondeu, moldando e transformando por completo a personalidade, o caráter e as emoções do seu irmão Esaú. Não desista, persevere. Terceiro subtópico do primeiro tópico, Raquel. É interessante ressaltar que Jacó colocou as servas e seus filhos à frente, depois Leia e seus filhos. Porém, sua amada Raquel e seu amado filho José colocou por último em uma tentativa de protegê-los. Isso nós vamos ver em Gênesis capítulo número 33, versículo de número 1. Essa maneira de agir de Jacó certamente causava ciúmes e divisões entre as famílias. Para que a disfunção familiar não seja uma realidade, é preciso que o cônjuge e pais tenham atenção ao modo como os relacionamentos familiares são construídos. Toda a família, toda forma de predileção deve ser evitada para que tenhamos uma família funcional. Então é importante observarmos aqui que parece que a vida de um é o espelho na vida do outro. Porque nós vamos ver que na vida de Isaac, nós vamos ver que houve ali aquela predileção de Isaac para com Esaú e de sua esposa Rebeca para com Jacó. E isso parece não, meus amados irmãos, passou para o seu filho Jacó. Porque quando ele viu que Esaú vinha, ele colocou as suas servas à frente, depois colocou Leia e seus filhos, e depois Raquel
e o seu filho José, ele colocou por último. Nós vamos ver aqui que Jacó ele tinha podemos até dizer que um amor maior por Raquel e por José. E isso causou divisões. A predileção, meus irmãos, ela não pode estar na nossa vida. Aprendemos aqui com Jacó e aprendemos também com o patriarca Isaac, que a predileção ela não pode estar nas nossas vidas. Nós não podemos amar mais a um do que a outro. Nós não podemos fazer exceção, não cometer os mesmos erros, porque isso causa divisão, isso causa contendas. Nós temos que ter uma família funcional. Todos têm que estar acolhidos. Todos têm que ser tratados da mesma maneira. Todos têm que ter o espaço à mesa.